o Ceará, tá? O Ceará a gente nem traz aquela primeira tela, Léo, porque a primeira tela é de chegadas e saídas e o Ceará teve uma movimentação, que foi agora recente, né? O anúncio da saída de Recalde. O Ceará não joga há 32 dias. A última partida foi aquela virada irresponsável em cima do Sampaio, tá? Que gerou um caos aí nos grupos da Copa do Nordeste. E o jogo que a gente traz aqui como referência não é o do Sampaio, naturalmente, é aquela derrota para o Botafogo 3-2 fora de casa. Bom jogo do Ceará. E aí, Léo, o Ceará é o oposto do Sport e quase que o oposto também do Vitória. É porque o Sport está tão no fundo do poço que a gente às vezes fica colocando o Vitória e o Fortaleza no meio termo, que no fundo não é tão meio termo. São dois clubes que estão em crise técnica. Tá? Mas o Ceará não veio para essa janela, Léo, propaganda aos quatro ventos, trarei muitos reforços, farei mudanças, quem não está jogando vai sair. Porque, por exemplo, Fortaleza chegou a dar entrevistas nesse tom, né? O Sport veio com listas de afastamento, o Vitória tirou a rodo. O Ceará entrou na janela para treinar, ao que parece, nesse período, tá? E trazer reforços pontuais, que não vieram. Me assusta um pouquinho, Léo, também ignorar por completo uma necessidade de qualificação. Eu sei que a tendência é que ainda venham, mas já deveriam estar aí, assim como o Sport já deveria ter mais, o Vitória já deveria ter mais, que são os times que a gente tratou até aqui, e o Fortaleza que a gente ainda vai tratar também deveria ter mais, tá, Léo? Fred, existe a preocupação hoje na torcida toda, assim, o departamento de futebol está sendo muito, muito cobrado, mas assim, em relação ao Ceará, o que eu vejo é que existe, de certa... O Ceará tem que, nessas duas últimas partidas em especial, Botafogo e Atlético Mineiro, o time foi bem, e os problemas do Ceará, eles são muito claros, conhecidos, e estão na cara de todo mundo, inclusive departamento médico. São temáticas de entrevistas. Não é segredo para ninguém. O Ceará sabe onde ele precisa atacar. Nos dois jogos em Botafogo e Atlético Mineiro, o Ceará esbarrou na falta de alternativas ofensivas, na falta de peças, na falta de banco de reserva, e todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então a parada para o Ceará é importante para ir no mercado, e tem isso, as posições que o Ceará precisa, elas não são expressamente ditas pelo departamento, mas são ditas geralmente pelo presidente, né, que é mais de falar, gosta de dar entrevista, recentemente tá muito falador, assim, muito, aparecendo muito em entrevista. Então, assim, o Ceará são as posições, ponta direita, que quebre linha, um cara que tem um bom 1 contra 1, um volante, camisa 5, mais marcador, e agora surgiu a necessidade de um centroavante, né, pela saída do Lelê. Então, assim, a movimentação do Ceará no mercado, ela é nula, obviamente, em termos de chegadas, mas tem o fator, eu não esperava que o Ceará trouxesse, e eu queria e cobrava isso, que o Ceará trouxesse jogadores para voltar aqui na época de treinamento já, voltar treinando, porque inclusive foi temática da coletiva do Condé no retorno. Ele disse, olha, a gente vai treinar alternativas ofensivas, nós precisamos ter alternativas ofensivas. O time exaustivamente treinou modelos táticos novos nesses últimos dias, mudanças de estilo de jogo, mudança de posicionamento ofensivo. Isso foi o que o Condé trabalhou, já que não tinha outras peças. Mas as necessidades do Ceará ficaram muito escancaradas nesses jogos. E o Ceará vai precisar se reforçar. Agora, eu tenho certeza assim, que a falta de ter esses jogadores aqui no retorno aos treinamentos é literalmente contar moeda, contar centavo. O Ceará está contando centavo. Se o Ceará já deixou claro em entrevistas que tem uma margem na folha de 1 milhão por mês, para ali, nessa faixa ali, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o Ceará está literalmente colocando no papel, na ponta do lápis. Olha, eu vou pagar 15 dias para esse cara treinar, 15 dias de 3 salários de 3 salários que somam 1 milhão, mais direitos trabalhistas, eu tenho certeza que o Ceará está fazendo essa conta. O Ceará está realmente com caixa muito. Isso foi falado. O Ceará fez um evento falando sobre lançando o seu portal da transparência, falando sobre o seu planejamento financeiro.
E o presidente deixou isso bem claro lá na palestra. Inclusive o Haroldo, o CEO de futebol, falou isso também. O Ceará ultrapassou todas as suas metas financeiras do ano até aqui. Todas, assim. O Ceará vai ultrapassar o orçamento planejado. Só que muitos desses valores, eles não entram em caixa agora. São vendas parceladas, são direitos que vão ser recebidos depois, são negociações, tem restos a pagar ainda de 2023, 2022. Então, assim, eu acredito que o Ceará deva anunciar nos próximos dias, até o clássico, pelo menos um jogador, mas é uma preocupação da torcida, porque a torcida sabe que esse elenco tá atuando no limite. Mas, assim, ao meu ver, partindo do meu ponto de vista, o time carece de peças, mas o time carece muito mais de soluções ofensivas. De uma forma diferente de aplicar o jogo, que o Ceará se trava. Foi isso que aconteceu contra o Botafogo, foi isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Então o Ceará, quando resolveu botar a bola e realmente jogar, precisou jogar nesses 2 jogos, conseguiu competir contra esses 2 times. Então o Ceará precisa de peças, mas esses 15 dias foram muito focados nessa questão de achar modelos de jogo que destravem o Ceará no campeonato. Se você me perguntar se eu queria peça ou se eu queria um time com uma variação, que o Condé conseguisse dar uma variação mínima ofensiva para o time, eu ficaria com essa opção, muito mais do que reforço. Eu arriscaria mesmo esgotar esse elenco, porque eu acho que esse elenco está encaixado. Agora, eu acho que falta, além dessas peças para complementar, falta também um novo modelo de jogo, uma alternância, algo que realmente saia do Ceará daquele óbvio. Ô, Léo, esse ponto que você falou é fundamental, e a gente até conversou rapidamente, né, sem live, sobre isso, sobre você ter informações de que o Ceará está buscando alternativas e que pode até fazer um jogo contra o Sport com essa nova face, né? Exatamente. Já, Assim, já agora, né? Não é para daqui a 2 meses. É entender que esse problema, isso tudo que você está alertando, jogando luz, não é uma certeza nossa, não é uma certeza sua. Mas é uma possibilidade disso estar sendo atacado, de ter sido atacado nesse momento, né? E foi uma fala expressa do Condé, né, no retorno aos trabalhos. Foi a primeira coisa que ele falou. Nós precisamos ter alternativas ofensivas e nós vamos trabalhar exaustivamente isso nesse período. Vai ser para isso. Pelo que eu conheço do Condé para o jogo de quarta, eu não imagino uma mudança de formação, mas eu acredito que ele tem as alternativas de jogo diferentes do que apresentou até aqui para determinadas situações de jogo. Para sair atrás do placar, para precisar fazer o resultado, para tirar o time da forma acuada que o Ceará joga quando joga fora de casa, independente de qual for o adversário, sendo mais frágil ou mais na frente da tabela, o Ceará sempre se engancha fora de casa. Ele tem uma postura que é dele, independente do adversário. Então eu acho que esse jogo de amanhã, ou de quarta-feira, vai ser um jogo ideal para isso. Vai ser um jogo de mata-mata, vai ser um jogo decidido em uma partida só, vai ser um jogo fora de casa, vai ser um jogo onde o Ceará, de certa forma, vive o melhor momento. Então o Ceará tem como começar o jogo validando o seu estilo de jogo que deu certo até aqui, e ao mesmo tempo ele pode aplicar nos contextos de jogo onde ele vai precisar ter variações táticas, e aí a gente vê se esse modelo, se esse treinamento nesse período deu algum resultado aí. Perfeito, Léo. Nessa comparação que a gente tem na tela, a derrota do Ceará para o Botafogo, o Ceará foi com Fernando Miguel, Fabiano, Marlon, William Machado e Nicolas na esquerda, tá? Sobral, Dieguinho, Mugni no meio, Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano, essa ordem aí, mas na verdade é a ordem que a gente costuma dizer aqui, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Tá? De mudanças na Ilha do Retiro, na verdade é mudança, e é uma mudança para muito melhor, né? Porque Bahia é muito mais jogador do que Nicolas. Então, da versão do Ceará que perdeu para o Botafogo, é um time mais equilibrado, porque o Matheus Bahia é uma das peças fundamentais para que as coisas andem no Ceará, né, Léo? Exatamente, assim, o Ceará perde muito, e acho que muito foi cobrado nessa parada também do departamento de futebol sobre a vinda de um lateral esquerdo, por realmente não achar que o Nicolas dá essa segurança. E foi algo que nunca aconteceu, nunca passou pela cabeça do planejamento nesse momento, deslocar uma verba para trazer um jogador para a lateral esquerda. Nesse momento não foi questão.
mas é muito por falta, por necessidade financeira mesmo, mas o clube entende que uma lesão do Bahia hoje vai prejudicar muito o campeonato do Ceará, assim, cada partida, sem contar com o Matheus Bahia, a chance do Ceará pontuar em cada partida diminui muito. A gente Fez vê, muita assim, falta aqui na Fonte Nova, né, Léo? muita, e contra o Botafogo também, o Arthur Vitor fazendo o jogo em cima do Nicolas faz muita diferença. Eu acho que além do Matheus Bahia, o Ceará vai ter um retorno possível, né? Que é o do Richardson. O Ceará sentia muito na hora de substituir. Por mais que o Richardson vem parado há muito tempo, vem de cirurgia, e não está com ritmo de jogo, mas você ter a opção de contar com ele no segundo tempo é muito importante para o Ceará. O Ceará sente essa deficiência de um volante mais marcador, principalmente pela fase do Sobral, né? O Sobral vive uma fase muito nota 5, assim. Nem contribui ofensivamente, nem é um cara que se impõe defensivamente. Eu acho que ele limita muito o Dieguinho, e que mesmo assim vem se destacando como uma das peças importantes do time. O Lourenço vem muito mal também nesse ano. Então, assim, a volta do Richardson pode ser um reforço de complemento do gás do time para o segundo tempo. Eu acho que essas duas peças aí podem ser algo que faça diferença para o Ceará na quarta-feira. Léo, daqui a pouco a gente vai voltar para o jogo de quarta-feira para dar nossa opinião mais direta, né? Quem ganha, que caminho deve ter o jogo, mas focando ainda mais no retorno do Ceará à temporada, tá? Quarta-feira, decisão, quarta de final de Copa do Nordeste. Domingo, meu amigo. Veja só, esse jogo me chama muita atenção, esse clássico do domingo, Léo, porque o Ceará, mesmo com um jogo a menos, ok, tem 15 pontos. O Fortaleza tem 10. Vivemos uma sensação de que os dois estão em mundos diferentes. Se o Fortaleza ganha o jogo, fica 2 pontos do Ceará. E eu acho que se o Fortaleza ganha o jogo, a gente vira aquela primeira página do Ceará no campeonato, que era a página do campeonato seguro. Se ele perde esse clássico, repito, o Ceará está com um jogo a menos. Mas ele vira a página do campeonato seguro. E quem acompanhou as nossas edições do Raio X vai lembrar de que a gente mostrou algumas vezes que o Ceará teve uma tabela quase sempre posicionado entre a primeira e a segunda tabela mais fácil do campeonato, tá? Tendo enfrentado e basicamente pontuado contra os times de baixo. Eu te pergunto, Léo, qual o nível de preocupação, não é se tivesse um termômetro, em relação à permanência? Voltou um pouquinho depois dos últimos jogos, nunca deixou de existir já no nível alto de preocupação com a permanência, tá? Você teme que uma combinação muito ruim nessas próximas partidas acabem levando a se cobrar os reforços que não vieram agora, a qualificação, porque eu vou citar aqui aquele Náutico, que a gente sempre cita nos raios-x da Série B, né, que a gente sempre faltou um pouquinho de cuidado com o elenco, o time largou tão bem naquela Série B, perdeu o jogador, perdeu o Wagner Leonardo, faltou cuidado, faltou carinho em reforçar e garantir que aquele elenco é competitivo. Eu começo a achar que o Ceará deixou passar demais assim o tempo, equilibrado muito no limite. Claro que eu estou falando aqui do pior cenário possível. Pode ter o melhor cenário possível. Que aí ele vence o Fortaleza, até mesmo empata com o Fortaleza, dá essa distância, resgata toda a crise do Fortaleza que está silenciada, como você falou, pelo tempo sem jogar. Como é que divide a cabeça? Ter uma decisão na quarta e ter uma volta tão dura ao brasileiro, porque volta com um clássico e, ao contrário do Sport que folga, o Ceará já tem o Corinthians. Na parte psicológica e física, né, Fred? Assim, não é só na parte psicológica e física. Exatamente, assim, a torcida nunca tomou para si essa tranquilidade. A torcida do Ceará é muito intranquila e está pedindo reforços, não só agora na janela, mas agora se intensificou. E, obviamente, se os resultados trouxerem uma pressão de tabela maior, a pressão da torcida por contratações, ela muda o tom. E muda o tom e
E a diretoria de futebol do Ceará, ela sempre se mostrou e agiu de forma muito azeitada, muito cronometrada, muito organizada, mas ao mesmo tempo, quando você traz a pressão para dentro do departamento, e assim, é uma característica das pessoas que estão compondo o departamento, serem muito frias. Frias. Eu diria assim, que a parcela reativa deles em relação à opinião do torcedor é muito baixa. É muito baixa. A forma, eles são, principalmente o Haroldo, que é o CEO, ele é muito frio a se mover pela opinião do torcedor. A questão Vina é muito clara em relação a isso. E ele se dizia, olha, eu sou fã do Vina como torcedor, é um cara que eu admiro, mas são outros critérios, vai ter análise e tal, ele desconversou. Mas ele é um cara que não se influencia pela opinião dos torcedores. Em entrevista recente, o Robson de Castro disse, o Vina já estaria aqui, se fosse por mim. E a gente sabe que estaria. E por outras pessoas dentro do clube. Então, assim, a gestão do futebol do Ceará, ela é muito fria. E eu acho que, às vezes, ela se perde muito nesse excesso de cuidado, de análise, de técnica ao extremo. Porque eu, até em uma conversa recente sobre isso eu falei. Você exaurir, você estressar todos os dados, todas as análises para trazer um jogador, evita o erro. Mas a sua morosidade em trazer o jogador não deixa de ser um erro. Porque se eu vou prospectar uma peça no mercado que eu preciso para hoje e ela demora a chegar, ali eu perco 2, 3 pontos que aquela peça podia me ajudar a trazer e vai fazer uma diferença enorme na tabela. Então o custo daquele jogador que vem é mais alto. Eu acho que o departamento de futebol ele precisa pesar melhor nesse momento essa questão de capacidade financeira, saber onde arriscar, e a gente sabe que no futebol tem muito isso aqui. Já que essa verba vai entrar no que vem, tenta ver como capta esse dinheiro. Acho que o Ceará precisa ser assertivo demais, porque a gente já fala em 3 peças. E o centroavante não é uma expectativa que venha um cara para diferenciar, um cara para compor, como era o perfil do Lelê. Mas o Ceará, eu já falava desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, quando entrou com os reservas, eu falava, cara, muito temerário entrar com os reservas, porque é um jogo praticamente que não vale nada, mas é um jogo que o Ceará só tinha a perder. Ele trazia a pressão para ele, se ele perdesse o Sampaio Corrêa. Quando saiu aquele gol, eu falei assim, vamos para uma parada, jogando uma luz de crise sobre e vamos voltar para uma decisão e depois para o Clássico Rei. Assim, a chance disso causar uma implosão e é o perfil do elenco do Ceará de ser um elenco muito nesse perfil de elenco operário e ser uma galera de muita entrega, o poder que tem uma enxurrada de pancadas de resultados, ela é muito maior do que sobre um time que tem um potencial técnico maior. Então, assim, o Ceará precisa, para mim, eu acho que a eliminação para o Sport vai ter um poder de causar uma ferida muito menor, mas sair com a derrota no Clássico, eu acho especificamente a derrota, eu acho que o empate no Clássico para o Ceará é como se o Ceará, para mim, jogasse pelo empate no Clássico. Ele dá um respiro, volta a pontuar na tabela. Por isso que eu citei. Não, exatamente. O empate agrava a crise do Fortaleza. O empate é do Ceará. Para mim, jogar bem contra o Sport, empatar contra o Fortaleza, é um respiro para a sequência do campeonato. Agora precisa chegar peça dentro desse respiro. Porque se as peças não chegarem e esse cenário for o mais negativo possível, pode vir aquele velho turbilhão que a gente conhece, que aí quando começa o espiral, aquele velho espiral conhecido. Cássio, Léo e Ravel. Tá? Já estou com a página da Bet Nacional aberta aqui, tá? Mas antes eu queria perguntar para vocês. Esse jogo é mais para o Sport ou mais para o Ceará? Eu coloquei o Ceará passando nos pitacos. Lembrando que não tem prorrogação, né? A gente está vendo a Copa do Mundo de Clubes, empatar direto, vai direto para a disputa de pênalti. Não tem shootout, como não tem carta. Não tem carta para bater pênalti, para Fred pegar pênalti. O conjunto do Ceará. Detalhe, os times já se enfrentaram esse ano. Por exemplo, Bahia e Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco, a última vez foi ano passado. E Ceará Sport tem um confronto esse ano no Castelão, um jogo. Bahia e Fortaleza é logo depois, na semana que vem. Como? Bahia e Fortaleza é na próxima semana.
Quarta-feira, agora pela Copa do Nordeste, dia 19, pelo Brasileirão, Mike. Sim, mas eu queria dizer que a última que ele não se enfrentaram Não, esse então, ano. eu só tô somando. Já vai ser. Tá aqui o confronto, vai ser Já é na agora. sequência. Entendi agora, deu uma viagem ali. Eu acho o conjunto do Ceará grita para isso aí. Agora, a atmosfera. O Sport não até onde eu vi, não atualizou parcial. A última vez que eu vi foi 15 mil. Mas já tem uns dias, tem até quarta-feira. Então, e não choveu, né? Que poderia ter aquela questão de tá chovendo, de ter afastado. Pode até chover no dia, mas não tá chovendo. 15.001 aí que eu comprei o meu hoje. Deu certo já. Eu gosto Pode atualizar essa parcial assim. aí. A turma 15 mil, pode botar 16 mil que eu comprei a minha. Emanuel. De 15 sobe logo para 16. Pode botar 16, eu comprei a minha também. Aí, Emanuel, Goku, Cássio e Arthur disseram que falaram em 19.500 na Rádio Jornal. Porra, então, veja. Então é basicamente para lotar geral a torcida do Ceará, que vai ter torcida do Ceará, sei lá, 500 mil torcedores do Ceará. Não acho que vai ter como ter 23, né? Que os caras tomaram a geral inteira ali. Era final, jogo de volta, né? Então, não, o que eu quis dizer é o seguinte, que com o que eu quis dizer, Fred, é que com 19.500 é basicamente todos os ingressos do esporte vendidos, é isso que eu estou falando, é basicamente faltando poucos ingressos do setor do esporte e a geral, que o esporte reserva a geral inteira para a torcida visitante. Bem, a atmosfera vai ter. Teve contra o Internacional e, de certa forma, o esporte até fez um volume de jogo ali interessante contra o Internacional, contra os meninos do Internacional, né? A atmosfera faz diferença. Mas ainda assim, o conjunto do Ceará, se o Ceará conseguir dosar esses primeiros minutos de pressão, de um mês de volta, onde a paciência, até para ser a estreia do Daniel Paulista, a paciência foi um pouco maior, aí o Ceará tem o jogo mais encaixado. Mas aquela questão também, vendo um último ponto, o Ceará um mês parado também, tá? Assim, as coisas não congelam só por um lado. O esporte um mês tentando melhorar e por outro lado, o que é que um mês pode fazer para o Ceará? Assim, pode perder o encaixe em um mês? Assim, a gente está vendo assim um mata-mata. A última vez que a gente viu algo parecido com isso, sabe quando foi? Santa Cruz e Altos, na pré-Copa do Nordeste. E começou o ano, 4 de janeiro, o Santa estava jogando Copa do Nordeste. Tipo, os caras estavam de férias, uma semana para treinar, os caras estão jogando. O primeiro jogo do ano. Tem mais tempo, Cássio, agora do que do fim do ano para o primeiro jogo. Então, é basicamente isso. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, um mês parado. Aí os caras todo mundo um mês parado. Aí o primeiro jogo é o estádio lotado e tá jogando mata-mata com rivalidade. Porra, não é muito fácil, não, viu? É igual apresentar dois amigos, eles saírem no bufete, assim, no primeiro aperto de mão, e já saiu tacando tapa no outro. Mas trocou tapa, Léo. Então, assim, eu digo esse cenário, mas ao mesmo tempo eu enxergo como muito distinto. Assim, é uma partida muito distinta, porque a gente não vê um cenário de calendário como a gente vai ver para esse jogo dessa quarta-feira. Léo. Eu vejo um duelo. Pronto, Ravel. Eu ia deixar Ravel por último para ser então vai, Léo. Léo. Cássio empurrou para o Ceará. O que é que você vai fazer? Eu acho que o Ceará é mais favorito, mas com todos esses contextos pesando contra ser um favoritismo muito amplo. Eu acho que o fato do Ceará ter esse perfil e sempre ir muito mal quando joga fora de casa é uma questão de postura do time mesmo. Acho que o fator ilha, o fator ânimo, o fator atmosfera vai pesar. E o fato do Ceará viver o melhor momento, mas não ser um time que costuma ser avassalador. O Ceará consegue conquistar seus pontos tendo eficiência nos poucos chutes que tem. O Ceará não é um time com muita posse de bola, então é um estilo de jogo muito determinado, assim. Então eu acho que isso torna o favoritismo menor. O Ceará não é um favorito que amassa, que acua o adversário e chuta várias bolas durante o jogo. Então eu acho que isso equilibra um pouco mais a partida, e somado à falta do mando de campo, eu acho que o Ceará é mais favorito, mas por uma margem muito pequena. Ravel. Tô nessa linha também. Eu ia começar dizendo justamente isso, assim, tipo, é óbvio que o Ceará, eu vejo o Ceará como favorito, o Sport não vence uma partida há muito tempo. Então eu acho que esse é o principal ponto para pesar para o favoritismo do Ceará. Agora, não chegará a me surpreender ver o Sport classificado. A gente sabe a força que a Ilha do Retiro tem para o mando de campo do Sport e como
o regulamento da competição também valoriza esse mando. Afinal de contas, a gente está falando de uma classificação em jogo único, depois das equipes ficarem aí 30 dias paradas, né? No caso do Sport, até mais do que isso. Por isso que eu acho que esse favoritismo do Ceará, apesar de existir, não é tão grande. Vou colocar um 52-48 aí para o Ceará, mas eu vejo assim, o Sport com caminhos para conseguir avançar de fase. O que é que eu vou citar aqui? Altos, Retrô, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Cruzeiro e Inter. Eu nunca na minha vida vi o Sport passar 8 jogos seguidos sem vencer na ilha. Altos, Retrô. E aí a atmosfera. Não poderia existir atmosfera melhor do que a da final contra o Retrô. A atmosfera, tudo bem, é que é contra o Palmeiras, vou nem contar. Altos, Retrô, Palmeiras, Red Bull, Fortaleza, Cruzeiro e Inter. Cruzeiro e Inter. São 7, não são 8. A última vez 7 jogos. A última vez que isso vencer tinha na ilha. acontecido, Fred, se eu não me engano, foi. Eu acho que foi em 2001, no Brasileiro 2001. Mas toda a sequência foi jogos de Série A. Nessa sequência, tu colocou o Altos, um jogo da Copa Nordeste. Turma tá lembrando do jogo do Náutico aqui também. Não, mas eu citei os últimos jogos. O Sport não ganha na ilha 7 jogos. Porque o do Náutico ganhou. Ele está citando todos os jogos que não venceu na ilha. Aí tem o do Náutico e tem o do Fortaleza. A outra vitória do Sport foi aquela do Santa, na verdade. Então, assim, a última vez que o Sport tem passado uma sequência, como essa que o Fred está falando, todos os jogos têm sido da Série A, o que não foi agora. Então, é realmente bizarro. Então, não dá para dizer que o time que tem essa sequência, Fred tem razão. Não, agora vai. Pode até ir, mas não tem por que dizer agora vai sem elementos práticos. O que eu acho é isso, sabe, Cássio? Eu citei isso para dizer o seguinte: eu acho que a atmosfera é a favor do Sport, tá? Vai estar meio que zerado. Acho que existe capacidade técnica de enfrentamento. Tá silencioso, Cássio. Acho que existe capacidade técnica de enfrentamento. Tu falou do Fortaleza, que eu acho que ainda tem Fortaleza. Tu acha que pulou Fortaleza? Não, veja só, citei 7 jogos com Fortaleza, 0-0. Ah, ok, citei. certo, ok. O Sport, ele perdi um pouquinho ali de raciocínio. Eu acho que existe uma atmosfera positiva, tá? Mas ela se desmonta muito facilmente. E o Ceará não vai se desmontar facilmente. Essa atmosfera positiva do Sport não é que ela se desmonte se o Ceará fizer 1-0. Ela se desmonta se Matheus Alexandre perder na velocidade a primeira bola que Pedro Henrique foi em cima dele. Ela se desmonta se Matheus Alexandre errar um passe na saída de jogo. Tá? É muito frágil. Um time que vem com a campanha que o Sport vem na Série A, um time que perdeu a confiança dentro do próprio estádio, se torna um time muito frágil. Por isso, eu vejo o Ceará numa situação muito mais estável para o jogo. Tá? Muito mais estável. Agora, acho que tecnicamente são equipes capazes de se nivelar tranquilamente. O jogo lá, para mim, do Castelão mostrou isso. Tá? Não foi um jogo, o Ceará dominou, não. Pelo contrário, o Sport teve suas chances ali e erra muito. Agora, o Ceará enfrentou o pior Sport que existiu no ano, foi o Sport de Antônio Oliveira. E aí, Cássio teve algum momento que citou isso, ou foi Ravel, e eu repito, com o Daniel precisa pelo menos voltar para o patamar de Pepa em que era um time incapaz. Porque com o Antônio Oliveira o Sport foi um time incapaz, tá? Para a gente fechar aqui as odds da Bet Nacional que não concordam com a nossa opinião, tá? Para a Bet Nacional, o Sport é favorito, 2,34. Isso é para os 90 minutos, tá? O empate 3,03 e o Ceará 3,0, tá? Então essas são as odds da Bet Nacional. O Ceará é um time muito frágil fora de casa, né? Léo citou isso, mas também cabe muito aqui. O Ceará não venceu o Juventude, né? O Ceará, nas oportunidades que teve fora de casa, ele mostrou fragilidade, mas também competitividade. Se jogar o que jogou contra o Botafogo, ganha do Sport. Se jogar o que jogou na derrota para o Botafogo, vai ganhar do Sport, porque o Sport... Jogar contra o que jogou contra o Red Bull fora de... porque o Red Bull ficou muito longe, né? Mas
também. Né? No primeiro tempo, viu? Se jogar com o jogo no segundo, perde. Tem que escolher qual o tempo do Ceará. Tá? Então, esse é o cenário das odds aqui da Bet Nacional. Tá? Procurei, mas não tem aqui. Eu não achei ainda. Não, pela classificação. Tá? Tá só para os 90 minutos, não teve aquela odd ainda focada na classificação. Tá?